mundo. Fiquem conosco e até a noite no Boa Noite. Até mais. Olá, pessoal. Olá, oi, Isabel, tudo bem? Hoje não temos a Regina, temos meio Miguel, porque eu fui operado essa semana. Está tudo meio precário, a Regina. Eu estou te ouvindo, mas você ficou... agora entrou. Agora está ok. Eu fui operado essa semana do meu joelho, como algumas pessoas já devem saber. A Regina tá viajando, então nós vamos conversar com a Isabel Reis, que, além de tudo que ela é, que eu já vou dizer aqui, ela é nossa ouvinte, ela nos acompanha no 247, o que talvez seja um dos fatos quase inédito, a gente fazer um programa com uma ouvinte nossa que não deixa de ser editora também, entendeu? Porque vocês nos ajudam muito. Mas a Isabel é psicanalista, psicóloga, se formou no serviço social, trabalhou na colônia psiquiátrica Juliana Moreira há muito tempo, Hospital Psiquiátrico Juliana Moreira, e Petrobras muito tempo, e ela ficou, pela própria contingência especializada em falar sobre o tempo, sobre todo o tempo que passa, e o envelhecimento, esses assuntos que nós gostamos de tratar aqui, entendeu? Para falar, sobretudo, sobre as pessoas que mantêm a mesma energia, que mantêm a mesma capacidade criativa, entendeu? Que isso não deveria se extinguir com o tempo. É isso, Isabel. Bem-vinda, boa tarde para você e sinta-se em casa. Ok. Está me escutando bem, Miguel? Eu tô te escutando. Sim, está me ouvindo? Agora estou. Então, pronto. Pois é um prazer muito grande para mim. Estou, assim, filiada aí, né, ao 247. Outro dia eu dizia a Léo que eu era adicta, né, porque eu estava completamente, além de filiada, viciada. Então, a maioria Isso é muito bom. É um vício bom, né, digamos assim. É um bom vício, sabe? Traz uma química muito boa e, às vezes, dá um sofrimento também, né? Mas, assim, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. A gente pode bater um papo tranquilo sem se preocupar com o tempo sobre o tempo, entendeu? Que isso que é o melhor ainda. Isabel, você por como... que eu pensei, né? Diga, fala. Tá havendo um delay entre nós, mas tudo bem, a gente tenta se acertar. Escutando. Então, você quer que eu comece? Não, pode falar, aqui a casa é sua, você faça desse lugar aqui a sua casa. Tá bom, ficarei bem à vontade. Quando a gente conversou e eu pensei um pouco no tema, né? Primeira coisa Barato da Idade, eu achei assim fantástico esse título, porque eu nunca vi um título tão leve para tratar de uma coisa que tanto angustia, né? O barato da idade. Aí eu achei uma coisa assim bem retrô do meu tempo, né? Que a gente dizia é um barato, tal. E achei legal e fiquei pensando como é que seria isso. Eu não tive vontade de olhar a velhice, o envelhecimento, sob o ponto de vista desse dia a dia que a gente já escuta, né? No sofrimento das pessoas, né? Meu pai, ou é meu tio, essa coisa do dia a dia. Eu digo, vou pensar na questão do tempo como, assim, muito baseado em Rita Kell, né? Quando ela tem um livro que é o Tempo e o Cão, né? E aí eu gostei muito da forma que ela aborda, que está dentro da psicanálise, porque ela é psicanalista, né? E aquilo me encantou, assim, ver
como que ela fala do tempo, passado, presente e o futuro, que é apenas ela vê como apenas uma representação, né? Porque quem quer que sabe o futuro? O futuro a gente constrói, imagina, né? Para saber quando ele vai chegar, mas quando ele chega, ele é presente. E logo em seguida ele virou passado. Né? Então, na realidade, a gente não consegue respirar o futuro, né? A gente deseja. Esse é o grande. Isso é que segura a gente. É saber que a gente tem um desejo por um amanhã. E aí fiquei pensando assim, como é que esse tempo, né, ele vem assim, marcando a vida da gente em parcelas, né? Que se ritual, que vem a ser o peroninho, o batismo, essas coisas de casamento, quando é que vai ter mais um filho, quando é que vai ligar as trompas, quando é que você vai, né? Que tem todo um ritual que se São as marcas do tempo, né? Os capítulos do roteiro que a gente vive, né? As marcas do tempo, né? E tá ruim, eu estou te ouvindo mal. A conexão não está boa. Eu acho que deve ser a sua conexão aí. Exatamente. Os capítulos da vida. Mas vamos em frente, vai falando que a gente está te escutando bem. Eu vou lá. E aí, assim, né, dentro dessas marcas, tem essas que são religiosas, marcas do social, né, marcas do mundo da aposentadoria, o tempo de 18 anos, a carteira disso, daquilo, a documentação, mas tem um tempo muito anterior, né, que é o tempo do bebê, do nascimento, né? Inclusive, a pergunta é assim, está com quanto tempo de gravidez? O bebê tem quanto tempo? Né? E se usa já, para o bebê que está na barriga, para o fetinho, já se usa essa expressão. E ele nasce, né, nesse tempo, que é um tempo que ainda vem ao mundo, é esperado, mas ele não faz essa associação. A primeira associação que o bebê faz, que ainda não podemos chamar assim de que a formação do aparelho psíquico, começo, sim, mas ainda não está muito imaturo, ou quase não existe, é quando ele começa a ter um sentimento que a gente não sabe assim dizer o que é que faz o primeiro bumbum, que hoje acho que não fazem mais isso, né? E que o bebê vem ao mundo e respira e recebe, mas ao mesmo tempo perde. Ele recebe aquele ar, inspira, respira com dificuldade, chora, mas e cadê o resto que estava me cuidando de mim? Né? É a saída do bebê. E é nesse momento do choro, que talvez não seja esse primeiro, talvez lá adiante, no segundo dia, é que vem um outro choro e junto a ele vem uma imagem que não é vista por ele, né? Mais adiante é cheirada, né? Logo adiante, mas ali não é vista, mas que acalma. É como alguém que vem e traz uma satisfação. Por que isso é tão importante? Porque essa imagem, esse movimento duradouro, né? Que depois lá adiante a gente vai ver como falta essa coisa ser duradoura hoje em dia, né? A memória, né? O que a gente chama, na realidade, não chama nesse momento assim de memória, é algo que a criança vive, experimenta a satisfação. Algo que eu gritei, chorei, e me aparece uma coisa que me deixa satisfeito. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Isabel. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora me veio à cabeça você falando. A gente fica muito preocupado na vida adulta com essa noção, essa abstração de finitude, entendeu? De tempo que se encerra. Quando é que o ser humano passa a ter essa noção? Porque é uma noção que exige um certo distanciamento, né? Para você não se incluir ali naquela rota de finitude, entendeu? Isso é um gesto de
de maturidade, isso é um gesto de desespero, isso é um gesto de é irremediável, não tem jeito. Quando é que acontece isso, exatamente, a primeira vez? É a primeira herança. Eu acho que é a primeira herança que o bebê traz, né? Essa possibilidade de não estar, né? E por isso ele reclama muito para que alguém venha e o veja presente ali, né? E presentifique aquele serzinho ali com a presença desse outro. Está seja... vivo, né? E ali ele para ele, o que sustenta naquele momento é essa satisfação. Não tem a ideia de que vou morrer, vou ficar sufocado, vou para a UTI, não tem essa ideia. A ideia é choro, grito, presença da mamãe, né? Ou quem estiver fazendo essa função, né? Porque mãe é função. Quase sempre coincide, né? Você e a mãe com a função. E aí, mas o que eu acho interessante é que é essa marca de alguns momentos que ele chora e que não vem alguém, que a mãe não pode chegar, ele grita e não vê quem acolhe. Nesse momento, ele começa a fazer uma representação dessa falta, né? Então, aquilo que eu estou esperando não vem. Isso me dá uma insatisfação, e essa insatisfação se constitui numa falta. E aí é nesse momento também que se pensa assim, não sei se o bebê pensa, mas a gente pode dizer que pensa, que ele é começando a se estruturar, né? Como sujeito. Mais adiante, ele vai ver as novas faltas que a vida vai lhe apresentar, que ele vai sentir que a vida é uma coisa que é bom, prazer e tragédia. Mas o que eu faço? Vou ficar na dor? Alguns caminho é outra história, um outro objeto que substitui o peito, que foi a primeira grande satisfação, que pode ser uma chupeta, que pode ser um boneco, uma pelúcia, que pode ser um sininho tocando para ele. Algo vem, ou seja, vem e se presentifica no lugar que não ocupa o lugar da mãe, mas que traz uma certa satisfação como um objeto ser contido de amor também para aquela criança naquele momento. E aí a vida vai sendo toda norteada, né? Por essa primeira imagem, vai ser a busca do sujeito na vida. Eu conheci a satisfação e a minha vida eu vou viver atrás dela, vou percorrer, vou fazer esse percurso. Buscando esse prazer. Buscando esse prazer, né? Dadas que não correspondem. Mas o bebê, dentro da sua subjetividade, que a própria falta ajuda ele a se estruturar, né? A aguentar essa falta, a saber que vai em busca de outra coisa, que ele pode buscar uma outra coisa, rejeitar, regurgitar e ir caminhando, ele vai encontrando um pouco já de outros movimentos representados pelo pai, representado pela vovó, representado pelo social, e ele vai se formando mais dia. Ela vai estar muito presente, vai se dar se ele não tiver tudo. Se alguém fizer ele abdicar da falta, né? Se algo diz que é tudo que você quer vai ter, né? E vai vivendo os momentos subsequentes da vida. E aí constrói o seu passado mais digamos assim, mais, não diria maravilhoso, seu passado que vai lhe dirigir na vida, em termos de satisfação, prazer e não, ou não, gozo ou não, é essa experiência. Isso é uma experiência que a criança tem e leva adiante. Aí a gente pode pensar assim, e hoje continua assim? As crianças a mulher que casa, é o trabalho, o tempo é um tempo para se experiência. São essas que vão dando
A gente pode lembrar um pouco aqui como o tempo também, fazendo uma analogia com isso, ele era nomeado de outra, ela era visto no social de outras formas, que a criança, o adolescente, o adulto também vai se batizando com ele. Né? Lembra que quando a gente, como era uma forma de se pensar no tempo? Né? Pensar no tempo, que aí a criança, aí eu digo, as pessoas, o sujeito começa a entender, tem tempo para aposentar, tem tempo para assinar carteira, tem tempo para entrar ao trabalho, só que o trabalho, esse tempo era medido de uma outra forma. Primeiro era o tempo da agricultura, né? Que se falava assim, está dando feijão, então nós estamos no tempo do frio, vai chegar o tempo do E era inverno. ligado à natureza, né? Ligado à natureza, ligado às estações do ano. Agricultura, as estações do ano. Então, você não ficava nesse tempo atual hoje, que é atual tempo. Hoje o tempo é curto em relação tão junto, tão cheio de coisas, que o tempo acaba não sendo algo que tem duração. Que é aquilo que houve com a criança. Ele teve duração, ele recalcou, por isso segue na vida dele. Ele traumatizou momentos que a mamãe não estava junto. E teve um tempo religioso, que era visto pelo sino, as pessoas, meio-dia, hoje tem missa, tinha coisas assim da religião, a Páscoa, os eventos, né, que eram marcados, que marcavam o tempo. E a gente está dentro disso, já falando o tempo inteiro nesse tempo. É tempo disso, é tempo daquilo. E depois aí vem a parte, digamos assim, que vai comprometendo um pouco mais o prazer do funcional. Né? Então, as prefeituras iam na sua entrada um relógio, tempo digital, né? Relógio, e as pessoas começavam a bater o ponto, né? Iam trabalhar. Antes do tempo que eu preciso na vida para construir a educação, porque o desejo do humano é gozar, é satisfazer, né? Esse tempo ele é interceptado funcional pelo tempo operário. É o ponto, é a hora de ir embora, é o trabalho extra. E aí pensa o sujeito, em que tempo eu vou cuidar do que me falta, do meu desejo mesmo? Porque meu tempo, a mais-valia, né, é tomado pelo operário. Charles Chaplin até faz aquele tempo no relógio, né, que é como o tempo passando, e ele andando naquela engrenagem, né? E é nesse momento que eu vejo um outro momento do sujeito. Eu estou Isabel, dentro de um tempo. só uma coisa, Isabel. O pessoal aqui está reclamando que o seu som está ruim, a sua imagem também. Eu vou te pedir que você saia e entre novamente, porque normalmente isso resolve, entendeu? Vamos esperar, você sai da conexão e entra novamente, vamos ver se melhora, tá? Enquanto isso, eu vou segurando o nosso público aqui e você faz isso. É só sair e voltar a entrar lá naquele link que eu te mandei. Vamos ver se ela volta melhor. Isso é normal. A Isabel está em Salvador, ou perto de Salvador,
e realmente, às vezes, a conexão depois dessa ventania de ontem, que quem está aqui no Rio e São Paulo percebeu, a nossa fragilidade aqui em casa foi grave. Aconteceram várias coisas aqui na varanda e eu estou limitado com a minha possibilidade de agir, e foi realmente difícil, mas vamos ver se ela voltou. Vamos ver se agora ela aparece melhor. Me ouvindo? Ok. Está me vendo ou me ouvindo? Estou te vendo. Espera aí. Tem duas de você. Agora está certo, agora está. Tá certo? Pronto, agora estou aqui e você está aqui. Eu sou mais habituada com meu celular, usei o... Mas aí, vamos lá. Pois é, aí assim, se você quiser interromper para alguma pergunta também, para interagir... Não, eu vou te perguntar, mas eu quero que você complete o raciocínio. Então, eu vou completar. E aí, nesse momento, né, que chegando mais para a atualidade, fica esse buraco, esse vazio, né? O momento em que eu me dedico quase que inteiramente ao mundo do trabalho, o trabalho não me convoca no sentido de dar sentido ao que faço, né? E é nessa condição que eu garanto que haverá um tempo. No envelhecimento não se pensa na aposentadoria. Haverá um tempo em que eu vou estar atrás do meu desejo, do que eu gosto mesmo de fazer, do que eu quero para a vida. Só que esse tempo coincide com o envelhecimento, né? E é nessa hora que a aparência, o corpo físico vai sofrendo qualquer desgaste. Isso vai atravessando uma coisa, né? Deixando chegar uma coisa que é uma espécie de frustração de não ter cumprido no mundo o seu papel, que a morte já está perto. Aí a morte, que é a herança do nascer, já começa a ser aquela que se aproxima e que o tempo vai ficar curto para cada coisa que eu imaginei construir na minha vida. É claro que isso não se aplica a todos, que muitas pessoas encontraram sentido no seu trabalho, na sua escolha, na sua função. Tiveram a escolha de sair também, alguns, e procurar outras coisas. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque a gente tem um programa que é o Barato da Idade, é sobre as pessoas mais velhas, e a gente estava falando com todo o sentido sobre os bebês. Há uma identificação muito grande entre a vida do bebê e a vida do idoso. Isso pode servir como parâmetro para a gente entender esse tempo que termina, entendeu? Eu, por exemplo, vivi agora várias mortes de pessoas próximas, entendeu? Pessoas mais velhas, próximas, e é uma sensação do tempo que se encerra de uma maneira muito surpreendente sempre. Por mais que você espere, ele sempre te surpreende, né? Então, o que faz com que o idoso se pareça com um bebê nessa hora? É a dependência dos outros? É a dependência que ele passa a ter das outras pessoas mais jovens? Como é que você explica essa identificação, se é que existe? Reaparece o desamparo, né? Em determinadas circunstâncias, a depender de como a evolução do idoso. Então, esse desamparo, aquela coisa que se fala, né? Ninho vazio, aquela história que se traz, né? Você começa a se dar conta, né, de que vai voltar, vai ser um Benjamin Button, né? O sobrenome eu bato, não sei. Voltar ao começo, né? Voltar ao começo quando não tem mais aquela pessoa que seria a pessoa para cuidar de você, é uma pessoa que criou também sua subjetividade e está cuidando de sua vida. É assim que se dá. E a sociedade, ao mesmo tempo que reconhece que todos os modelos atuais estão sendo postos e usados pelos idosos,
né? Quer seja as modificações no corpo, quer seja um trabalho, mesmo que seja trabalho voluntário, muita gente, depois que aposenta, cuida disso, mas há sempre uma diferença, né? Que é notada, que é vista, e que também incomoda muito esse fazer do idoso, incomoda muito o não fazer do jovem. Né? Se você vai trabalhar num hospital, numa clínica, e você é aquele idoso que tem toda a experiência de já ter trabalhado com isso e tal, isso é passado, visto pelo jovem que está lá entrando. Né? Então, o seu fazer, da sua forma, talvez até tenha formas mais atualizadas, mas, de qualquer jeito, aquilo traz a lembrança desse jovem que... E o meu lugar, quem tem que saber mais sou eu, porque ele tá descendo, vamos dizer assim, ele está caindo na idade. Então, não é a pessoa que está no lugar de trazer essas referências. São sempre referências antigas, na cabeça de quem escuta. Então, a sociedade, apesar de estar... O que é que oferece? A Universidade da Terceira Idade, trabalhar em ONGs, fazer trabalhos voluntários, para quem gosta de se entregar às religiões, e etc. E o trabalho criativo, que aí também pode ser um trabalho criativo se tiver no desejo do sujeito. Sim, que está querendo, pode buscar a realização por esse caminho. Mas o trabalho criativo, ele fica como... Se a inovação fosse algo velho, algo antigo, isso era no seu tempo. Olha o tempo, né? Isso era no seu tempo. E é claro que, como você já tem certeza e convicção que o mundo, a vida, não é eterna, né? Não é eterna, o que é que faz? Né? É isso que a gente encontra muito no consultório. São as derivações. Bom, eu não vou querer muito, não. Eu vou querer fazer uma coisinha por aqui. Tudo que não chame muito a atenção, que venha mais me distrair do que me fazer produtivo. Que venha mais atender ao meu tempo vazio do que ser algo que vai ser nominado de uma outra forma, nomeado de outro jeito e tal. Então, aí junta o quê? Junta essa frustração de um trabalho que não lhe deu aquilo que você esperava, né? Junta a privatização da sua vida, né? Quase que você mora mais nele do que em sua casa, e em casa junta um pouco do vazio também daquele lar doméstico. Né? É claro que outras pessoas dizem, graças a Deus, liberdade, ainda que tardio. Mas você acha que o ser humano é mais frustrado com o tempo que passa do que é realizado com o tempo que passa? Ele se frustra mais do que se realiza? Aí é que depende um pouco, né? Isso aí é bem assim particular. De um modo geral, as pessoas têm muita expectativa digamos, nessa etapa da vida. Tem expectativa. Enquanto está com a mobilidade, enquanto está com a memória funcionando, mas também tem uma outra coisa que perde. Né? Tudo aquilo que seria duração na sua vida, tudo aquilo que é algo que tinha sentido para você e por isso não vira passado morto, isso vai deixando de acontecer, porque o que você assiste é uma educação bancária, né? Ou seja, se você vai fazer um curso de alguma coisa, a maioria dos cursos, assim, aprenda isso que eu estou mandando. Hoje, né? Com a internet, então, aprenda isso, internet, né? Aprenda a usar a internet. E você não tem tempo de digerir, transformar isso naquele objeto inicial da vida, né? Que você se sente assim, subjetivo, com a sua subjetividade, criador, modificando aquilo que você está recebendo. Passa a ser assim, uma educação bancária, que lhe contam e cai na sua cabeça e você sai divulgando, repetindo, né? E vivendo. Mas como tem esse formato, sobretudo no Brasil, né? De família, então, muito é jogado para essa família que é do seu filho, que é da sua filha, que é a família que vem de você, né?
a sua família de origem, né? Ela está cuidando de outras coisas, né? Ela está cuidando de outras coisas. E você tem um tempo todo pensando o quanto produziu e de que serviu essa produção, que não está servindo para o momento atual, né? Não está servindo como criação, né? Porque o método é outro hoje, né? As formas de vida são outras hoje. As coisas eram todas assim, por etapas a serem cumpridas. Né? A Soledad lembrou a gente desse filme interessante e curioso, o caso de Benjamin Button, que começa com a velhice dele e ele vai retrocedendo até o nascimento. É um tempo marcado, né? Porque ele sabe exatamente o quanto ele viveu. A gente não sabe quanto a gente vai viver. Eu me lembro, o Ziraldo dizia sempre isso para mim, assim, Miguel, uma das vantagens que eu tenho sobre você é que eu sei que já cheguei a essa idade e você ainda não sabe se vai chegar, entendeu? Ele chegou antes para lhe contar, né? Pois é. Então, o Benjamin Button é um pouco isso, quer dizer, você sabe exatamente o quanto viveu. O que isso tira o encanto da vida, entendeu? O encanto de viver. É esse mistério de quanto tempo a gente vai viver? Com certeza que a morte ela é uma definição, né? Na vida das pessoas, eu volto a dizer, a partir do minuto que você respira. E ela lhe acompanha, né? Acompanha sim, porque você tem uma ansiedade, que hoje está muito na moda, né? Todas as pessoas precisam. É uma ansiedade da morte, né? É a ansiedade da morte o que dá, né? Correr para fazer tudo, para dar tempo. Né? Então, você passa por esse ciclo de ansiedade. Você passa por um ciclo de... Agora, aqui a menopausa está me trazendo tristeza, está me trazendo isso, está me trazendo aquilo. Então, você começa a medicar uma coisa que pode ser discutida ou vivenciada. Em alguns casos, claro que não, mas não eu estou falando no geral, né? Que pode ser discutida do que lhe falta, né? Que você ainda persegue, porque é preciso perseguir. Perseguir está colado com o desejo. Né? Quando não há mais desejo, né? Aí a depressão, digamos, né? Se aproxima. Você falou uma coisa importante. Né? E isso acontece muito porque esse fast food que a vida oferece, de você aprender coisas que não estão mais no seu interesse, você já fez tudo que mandaram, né? Você já fez tudo, seguiu a reta. Agora, já que você não foi feliz completamente, digamos assim, ninguém é realizado completamente no seu mundo do trabalho, de repente você quer... uns querem tocar, outros querem entrar numa banda, outros querem fazer outras coisas. Ou querem simplesmente ficar com as pernas para cima em casa, em paz. O Brasil é o país que envelheceu, né? O país que aumentou muito a população idosa, entendeu? Sem ter se preparado para isso. Eu acho que o Brasil não oferece... apesar de ter leis e tudo, tem a lei tem o Estatuto do Idoso e do Adolescente, que é interessante, mas você vê a pessoa idosa meio abandonada nesse país que não oferece alternativa para a sua vida, né? E, sobretudo, em relação a essa noção de desejo. Porque quando você vai ficando mais velho, eu acho que vão te tirando a possibilidade de você decidir o seu futuro através do seu desejo. Você passa a ser um incômodo para as pessoas que ficam, entendeu? Então, é muito interessante esse tipo de observação, como é que a gente pode fazer para que o desejo volte a ser, e se é que é possível isso, né, que o desejo volte a ser o guia para a vida das pessoas, se a gente deve continuar tentando seguir esse desejo. Aí é interessante pensar se desejou, de fato, em algum momento da vida, né? Porque tem pessoas que não conhecem o seu desejo, apesar de terem tido uma vida bem produtiva e bem alicerçada, fez tudo que mandou o figurino. Mas de onde surgiu o sentido que foi dado àquilo tudo que fez? Né? Eu lembro de Pedro Nava quando disse que a vida dele foi um farol voltado para trás.
né? Eu acredito que, quer dizer, a gente de fora não viu assim, mas ele de dentro... Mas ele era uma pessoa muito depressiva, né? Ele tinha uma... depressiva, né? E que não se trata de não ter angústia, né? É importantíssimo que continue se angustiando, né? De você poder não se deslumbrar com tudo. Não precisa se deslumbrar. É uma outra coisa que também é um amadurecimento junto com o emocional trabalhado, equilibrado, essa palavra é meio boba, mas assim, que lhe leve a fazer, porque são coisas simples. Porque a disputa toda do comércio, do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, não lhe dá tempo de você mastigar o trabalho, né? Você faz, apronta, entrega e espera o reconhecimento. Faz, apronta, entrega, espera o reconhecimento. E às vezes não é financeiro o reconhecimento, às vezes o reconhecimento não é assim, pô, que coisa linda que ai de você sair daqui. Essa coisa que o nego se sente importante, né? Que as pessoas se sentem... Desculpa essa palavra que saiu, mas as pessoas se sentem importantes e saem de lá como se fosse assim uma caixa vazia, né? Dei, e aí? Né? Também não consegue. Por quê? Aí tem uma coisa, viu, Miguel, que é interessante a gente pensar. A depender de como você encontrou, né, essa mãe, quando eu falo mãe é função mesmo, né? A depender de como você encontrou, as suas coisas tiveram algum benefício e beleza para a criança, no caso, para o adulto, quando ele lembra. E tem coisas que não foram marcadas dessa ordem, né? Seu boletim não fez mais do que sua obrigação. Pois é, a gente se né? sente muito contra o muro, né? Contra a parede nessas horas, né? A vida passa a ser uma prova que você é capaz, mais até do que uma busca pelo desejo, entendeu? É isso que eu queria chegar. O João Marcelo nos perguntou uma coisa aqui, ele faz uma reflexão em que medida a angústia dos mais jovens diante da morte dos pais e avós interfere na possibilidade de escutá-los quando eles querem falar disso. Como auxiliar os pais a lidar com a finitude da vida, entendeu? Se é que existe, qual é o conselho que você daria para interpretar essa questão tão séria? Porque a elaboração do luto, ela não pode ser evitada, né? O luto existe, né? A gente sabe que o luto existe, a gente sabe que as pessoas vão morrer. Todos nós um dia. Então, como é que você pode estar lidando com a finitude claramente diante, por exemplo, de um filho? Né? Como é que você vai elaborar isso, mesmo sem acontecer as coisas, sem as coisas acontecerem? Porque a criança vem e diz, a plantinha morreu, ela começa a ter um sentido de que tem coisas que aparecem, somem e aparecem, e tem coisas que não aparecem mais. Né? Tem coisas que desaparecem na vida. Então, isso já são... E as próprias perdas que elas vão sentindo. A criança andava de calcinha dentro de casa, toda bonita, assim, à vontade, nada disso era proibido. De repente, você já está uma mocinha, você já cresceu, você não pode mais... E é certo, hoje em dia, então, é super certo, né? Mas, assim, o que eu falo é que você vai perdendo espontaneidade dentro da sua casa e você vai entrando na caixinha. Né? É uma caixinha que é toda organizada para você chegar até a universidade, ao trabalho, ao casamento, ter os filhos e depois esperar os netos. Você acha que essa caixinha é aquela mesma que diz que tem dentro dela a história de que quando alguém querido morre, é uma estrelinha a mais do céu que está nos olhando, é uma maneira de você prolongar a existência da pessoa na cabeça de quem a perdeu? Olha, a estrela não faz nenhum mal. Eu acho que pois é, por isso que eu estou perguntando. A estrelinha não faz nenhum mal, não, a criança, né? Talvez, assim, eu já tive um caso de a pessoa levar, obrigar, se dispersa uma criança sem nenhuma maturidade para
para elaborar, então isso faz mais mal, essa certeza, assim, cara a cara, numa hora indevida, num momento que não estava A certeza da próprio, morte, às vezes, né? exige E uma até certa porque, maturidade, né? quando você trata a questão da morte, o irmão, por exemplo, né? Isso passa muito pela cabeça. Ah, meu Deus, tive tanto ciúme. Não sabe elaborar com suas palavras, não. Tive tanto ciúme desse irmãozinho. Esse irmãozinho foi tão obstáculo na minha vida e tal. Aí, de repente, a criança não se dá conta disso, mas fica se sentindo um pouco culpado, sem saber dizer que está. Né? É uma conversa, digamos assim, de adulto aqui. Então, trabalhar com pessoas que têm alguma coisa, que por acaso, por essa coisa, morreu mais cedo, mamãe foi para o céu, foi para onde você quiser dizer. Porque depois é igual a Papai Noel. Diz até quando pode ser dito. Depois não é a mãe que diz, não existe, não, meu filho, é a rua que diz que é de outro jeito, né? O que mais preocupa é o enganar, né? Aí fica meio complicado, porque isso dá na criança provavelmente uma ansiedade, uma ameaça, né? Quando descobre, né? Quer dizer que tudo pode acontecer e eu não sei. Então ele vai elaborando aos poucos. E essa ideia da estrelinha, eu acho que ela resiste na medida em que a própria história resiste. É muito difícil você, depois de mais velho, olhar para o céu e achar que aquela estrela é alguém que morreu, entendeu? Dá outro sentido. Ele dá outro exatamente. sentido à estrela. É alguém que brilha, então essa pessoa brilhou. É alguém que, onde estiver, está pensando em mim. Você tem que usar a fantasia para isso, entendeu? Para que aquilo ali se para transforme. isso. A criança tem a brincadeira, o adulto tem a fantasia. E a brincadeira na criança tem o mesmo efeito de uma fantasia, né? Ela pensa naquilo que imagina e que pode ser. A vida adulta é mais difícil, né? Porque Isabel, você acha que a vida é curta? O tamanho da vida. Eu me lembrei agora da história de um gol. Às vezes é muito, né? Um gol, mas salvou a seleção, digamos assim. Olha, eu não sei se a vida é curta. Eu acho que tem um tempo que as coisas acabam. Não sei eu não acho que a vida seja curta, é engraçado, eu ouço muito falar isso, a vida é tão curta, passa tão rápido. Eu acho que é muito de quem está vivendo ligado ao passado, porque eu acho que se você está ligado ao presente, a fazer da sua vida mais satisfatória possível, você não tem muito essa noção de que a vida é curta, entendeu? Porque você está vivendo a vida, entendeu? Ela não é um tempo que você foi jogado dentro dela. Às vezes ela é muito longa, mas não tem uma qualidade, né? As suas escolhas foram escolhas que não te deixaram assim muito em paz consigo na vida, né? Muito desejoso de repetir o que fez. E tem pessoas que encurtam a vida. Encurta a vida na hora que eu preciso de um aparelho de surdez, eu não boto. Então eu quero ouvir menos, né? Eu preciso fazer não sei o que no meu olho, não faço, quero ver menos. Então você começa a querer enxergar menos, viver menos. Você fica num grupo que não está participando, né? E às vezes você diz, não me deu até aquele momento, não sabendo que algo lhe travou nessa circunstância que não fez você ser irreverente com você, com o outro, sabe? Dizer ao outro que aquela expectativa que você tinha de mim não é essa. Eu não estou aqui para cumprir a sua expectativa, né? Então, tem essa coisa que a psicanálise faz, né? Cada sujeito é um, né? Cada sujeito é um. Agora, é claro que o social, a família tal, interfere. Você sair disso que é o grande... você romper, né? Você cortar esse cordão sem perder a verdura. O que o Hamilton está perguntando aqui para a gente, esse processo de se entender, aceitar a finitude, tem sido comum a todas as gerações. Você acha que mudou alguma coisa no mundo atual em relação a isso? Eu tenho a impressão, às vezes, eu acho, que banalizou-se muito a morte, entendeu? A morte virou uma coisa que que não deveria ser aceita desse jeito que é. As pessoas estão sendo mais violentas, estão matando mais, as pessoas estão morrendo antes do tempo, como você mesmo falou, e eu acho que há um processo de banalização da vida muito grande.
entendeu? Queria que você pensasse um pouco sobre isso junto com a gente aqui. Estamos analisando a vida e fazendo com que ela perca o sentido. Agora, como foi a pergunta que eu ia pegar a partir daí? Se algo mudou no mundo atual em relação a aceitar a finitude. Eu acho ao contrário, sabe? Eu acredito que, diante de tantas exigências desse outro, que se torna um grande outro na vida da gente, que olha se está gordo, que olha se está magro, que olha se está cheio de ruga, que olha se está... você acaba juntando na expectativa de uma infinitude até, às vezes, né? De um tempo muito maior, para que você possa apresentar-se também nesse mundo social exigente hoje e seletivo, né? Seletivo. As pessoas... Olha, outro dia eu vi uma senhora dançando, bem senhorinha dançando, aliás, foi até no Instagram, e o cara dizendo, mas você não tem vergonha, não? Essas coisas assim, está dançando, dança do corpo dela. Né? Não tem uma dança dizendo que é aquela ou aquela outra dança. Então, eu acho que hoje as pessoas estão com muito mais medo de morrer. Que estão. Porque se entrelaçam muito mais com possibilidades da morte. Não é aquela morte natural que as pessoas, a grande parte das pessoas morriam como? Morriam dentro de casa, com a vela na mão, o caixão velado, aquela coisa toda que você já ia vendo que ali aquela pessoa não voltaria mais. Mas atualmente não. Atualmente você fica, primeiro, pela violência, né? A violência está ceifando a vida de muita gente. Muita gente. Atualmente, então, é uma coisa barra pesada. Os alimentos, essa coisa toda que se fala, né? Tudo que adianta o passo, digamos. Agora, o que importa, né? Assim, as pessoas que começam a pensar na morte, elas acabam deixando de viver um pouco aquilo que lhe resta, né? Não sabe quanto. Pois é isso que eu falo. Você pensa tanto na morte que você esquece de viver, que é a contraposição da morte, né? Antecipa, né? Já vai assim, experimentando como não estar mais no mundo. Agora também tem uma contrapartida, né? Para quem o mundo não oferece nada. Tem isso também. Tem ou por uma escolha, que aí também tem isso, né? Ou por uma pulsão de morte que já está instalada nesse sujeito, né? Um gozo mortífero de que as pessoas, por exemplo, que trabalham com as coisas mais perigosas, né? São pessoas que saem de casa, não sabem mesmo se vão voltar. Tem um risco, né? A adrenalina, né? A adrenalina da vida que a vida oferece. Quando exatamente. A adrenalina necessária que a gente precisa é para construir coisas, né? Construir, rir, chorar quando tiver que chorar, e essas coisas, né? Isabel, me diz uma coisa, a ideia da vida eterna é uma fantasia que as pessoas têm ainda, assim, de viver para sempre? No pós-morte? Não, aqui na vida mesmo, no plano terreno. Pode ter, pode ficar por aí, circulando que nem um defunto, né? Digamos assim. Mas eu acho que as pessoas não pensam assim, né, em viver eternamente. Eu acho lindo quando o Lula diz que quer viver aos 120 anos, quer ir aos 120 anos. Então, eu entendo isso que ele disse, porque ele quer acompanhar, eu entendo assim, porque ele tem desejo, ele quer acompanhar a ideia dele, né? Ele diz que morrendo não morre, porque se transforma numa ideia. Então, essa é uma pessoa que sabe que não se negou à vida, nunca, né? E a vida também não quer se negar a ele. Então, como diria Vinícius de Moraes, né? Não me neguei à vida e a vida não se nega a mim. Então, agora, é preciso você saber com o que vai preencher, né? Porque o grande problema é como a gente vai passar o vazio. Porque poucas coisas a gente pode chamar de duração, né? A duração que você nunca vai conhecer, que está lá no inconsciente. O que a gente consegue trazer para o consciente, que é esse meio feijão com arroz que a gente vive, feliz, um dia hoje, amanhã não, tal.
e a coisa do futuro que você não vai pegar nele. Né? Esse futuro você não pega. Né? Então, o que tem é meio gestalt, sabe? É meio aqui agora, né? E uma perspectiva com desejo e vontade de construir. Se vai dar certo, a gente Você não falou garante, lá no né? começo, você falou lá no começo sobre essa noção de futuro. É interessante, né? Porque o futuro é uma coisa que ele não existe praticamente, porque quando ele acontece, ele já não é mais futuro. Entendeu? Então é interessante essa noção que talvez seja a noção abstrata que faz a gente correr atrás da vida, entendeu? É essa busca por um futuro que não existe, porque quando ele chega, ele já não é mais. Interessante isso, essa reflexão. Mas que aconteceu já no imaginário. No imaginário, claro. Na Você imaginou tudo idealização, antes. Né? E dá conta. Às vezes só o fato de você ter essa história na sua cabeça, porque tem pessoas que o pensamento já limitou, porque diz assim, responde assim, não, eu não vou ter tempo de ver isso, não vou ter tempo de fazer isso, não dou mais para isso, não consigo mais. Às vezes não consegue mesmo por outras razões, mas às vezes é porque acha que já está pronto. Quando não tiver mais nada para fazer, realmente o que resta é a morte, né? É quando acaba todas as possibilidades. É muito interessante essa reflexão sua. As pessoas estão amando o programa aqui, eu estou selecionando um pouco os comentários, porque são muitos comentários, mas essa noção de ter capacidade de entender o que tá acontecendo é muito importante, né, para que a vida faça algum sentido, né? Você citou o Lula, a necessidade, a vontade que ele tem de viver 120 anos não está ligada à vaidade, nem ligada a nada, ligada a um desejo social, a uma coisa de compromisso com a vida. Ao compromisso com a vida. Dos outros também, exatamente, sobretudo, né? Um compromisso. Isso. Passa pelo ego? Passa. Mas se não passar pelo ego, porque o ego quer ser feliz, né? O que o ego quer, o destino do ego é ser feliz. O inconsciente é aquele sofrimentozinho que a gente não deixa vir à tona. E os que vêm fazem sofrer, mas também a gente elabora. Então, acho que Lula tem uma coisa assim de bem... Eu não diria narcísica, não. Eu não gosto dessa palavra para Lula, não, porque eu não gosto de palavra nenhuma que seja ambígua para Lula. Eu só gosto de palavras que definam ele como bom. Né? E o narcisismo também não é tão ruim assim. Mas essa coisa assim do movimento da vida, ela tem tantas nuances, né? Tem pessoas que são tão em paz que eu não sei o que fizeram. Aí, se for para análise, vai se descobrir que aquilo não é tão natural assim. Tem pessoas que são tão agitadas que, se for para análise, não é natural também. Olha, Isabel, a gente teve uma conversa maravilhosa sobre o tempo, e o tempo se foi. O tempo acabou. O tempo passa, né? Pois é, essa é a prova viva que o tempo passa, entendeu? Mas foi muito bom, as pessoas adoraram a conversa. Você vê que quando você deixa livre a conversa sobre o tempo flui, né? Ele nos ajuda a refletir sobre isso. E fica o convite aqui para que você volte a falar sobre o tempo, porque o tempo é infinito, principalmente em termos de falar sobre ele. Eu acho que vai ser não acaba nunca, entendeu? Esse é o bom tempo, Não tem tempo para o fim. Exatamente. Eu queria te agradecer o público que esteve aqui presente, comentando sempre, desejar que a Regina, semana que vem, está aqui, de volta, e a gente continue aproveitando o tempo da vida enquanto a gente pode. Com certeza. É isso aí. Muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, Miguel. Ai, meu Deus.